E o NGT Entrevistas está de volta, falando sobre a satisfação do paulistano com a cidade. Nosso entrevistado de hoje é Mauro Motorim, CEO da iBrasil. Mauro, nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse aí um pouquinho, né, sobre educação. Qual foi o reflexo aí da pesquisa? O paulistano está satisfeito com a educação aqui na cidade de São Paulo? Olha, veja o seguinte, educação e saúde são os dois problemas nacionais. Isso tem que ser tratado com devido respeito. O cidadão paulistano, em especial, ele vê a escola particular, seja a escola de até o primeiro e segundo grau, quanto as universidades particulares, como melhores do que as escolas públicas. Ele não está satisfeito com a educação que recebe, mesmo as escolas particulares sendo melhor avaliadas, elas também não atingem aquilo que a gente tem como objetivo na melhoria da qualidade da educação. Quanto à saúde, é triste, é lamentável, ela é mal avaliada, tanto a saúde pública, seja em todos os níveis, federal, municipal, estadual, SUS, tudo isso, o serviço é péssimo, o cidadão fica na fila, o serviço é de péssima qualidade, ou seja, nós temos problemas. Agora, você que comprou o plano de saúde, eu sei que você também não está satisfeito, a pesquisa demonstra isso e fica muito claro que os planos de saúde também não atendem às necessidades básicas do cidadão. De quem é a culpa? De quem é a culpa, Mauro? Ou seja, a culpa é de todos nós. Nós somos culpados por não sermos ou não tentarmos mudar a história desse país. Veja, nós temos o pré-sal, nós temos recursos destinados à saúde e educação, mas eles não podem ficar nas esferas administrativas. É lá na ponta, onde está o vereador, onde deveria estar o vereador, o prefeito, é que se resolve a vida do cidadão. Ninguém é governado por Brasília. Nós somos governados por nós mesmos, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Use o MyFancity, tua vida pode melhorar. Sem dúvida, né? Porque isso aí, quando a gente começou, que o brasileiro despertou, foi às ruas, que a MyFancity aí identificou esse movimento, né? A gente começou aí ver mudanças e tal. E na verdade, o brasileiro tem que assumir aí a posição do país mesmo e se assumir como cidadão e quais são os problemas e ir atrás aí para a realização de todas, né? Viviane, a coisa mais curiosa dessa pesquisa é que a área pública, todo mundo é mal avaliado. Do judiciário ao executivo ao legislativo, todo mundo é pessimamente avaliado. Mas não existe avaliação pior do que a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Isso eu queria que você falasse. Qual é o problema lá na Câmara dos Vereadores que deixa tanto paulistano aí tão insatisfeito? Eu acho que o problema da Câmara dos Vereadores são os vereadores. Porque veja o seguinte, não basta ser eleito, tem que participar. Não pode procurar de 4 em 4 anos o cidadão e falar, vote em mim. Eu voto, mas eu quero respostas. E esse distanciamento entre o cidadão e o vereador é patente, ou seja, ele se sente mal atendido, ele sabe que o vereador não atende os seus interesses. Então, o que precisa? Uma grande campanha da Câmara dos Vereadores, não publicitária. Esquece publicidade não vai resolver o problema da Câmara dos Vereadores. Aplique lá na base, faça com que o cidadão, através de orçamento participativo, coletivos culturais, coletivos de participação, participe da vida da cidade. Mas não vá para a praia, não. No final de semana, fique do lado da comunidade que te elegeu. Esse é o recado para os vereadores. Agora, senador é mal avaliado, deputado federal é mal avaliado, deputado estadual é mal avaliado, ou seja, a classe legislativa é mal avaliada pelo cidadão paulistano. Ontem eu estive conversando com um vereador, muito amigo meu, ele falou, poxa, Mauro, essa pesquisa não pode ser tão verdadeira. Eu sei que nós temos um pequeno problema. Não, amigo, você tem um grande problema. A pesquisa só retrata a fotografia do momento, a descrença da política tradicional. O melhor regime que nós temos é o democrático. Mas hoje as formas de representação não podem ficar só nos partidos políticos. Hoje nós temos os movimentos sociais extremamente atuantes, os coletivos de cultura, os coletivos de comunicação na periferia. A organização social hoje mudou. E vereador, deputado, senador tem que entender
que o cidadão está buscando novas formas de participação na sociedade. Mauro, talvez aí a insatisfação do paulistano seja maior com o vereador, porque na verdade aí é o político mais próximo dele, né? Deveria ser o político mais próximo, o político aí que resolve aí, que legisla sobre a cidade de São Paulo, né? Ajuda a legislar sobre a cidade de São Paulo e toma atitudes próximas ao cidadão, e não é o que acontece, e também a Câmara Municipal não abre aí, como você falou, um leque aí de opções para atrair o paulistano, para debater os assuntos da cidade, né? Então veja, tem duas coisas que eu vou te contar que eu não contei ainda para ninguém. O LGT é o primeiro que eu queria saber. Excelente. Amanhã nós teremos uma reunião com a Câmara dos Vereadores de São Paulo, no sentido de buscar soluções. Nós não queremos criticar sem buscar soluções. Ótimo. Ou seja, nós iremos à Câmara falar, a pesquisa mostra isso. O que nós podemos fazer juntos para poder mudar esse estado de coisa? Não é mudar a Câmara, é mudar a atitude, é dar espaço e vazão ao sentimento que existe hoje na cidade. Hoje o funk ostentação, o rap, ou seja, esses movimentos, os saraus urbanos, todos esses movimentos falam, são movimentos vivos. Vamos escutá-los mais, vamos aproximá-los da Câmara Municipal no sentido de criar uma cidade melhor. Que no fundo eu não quero falar bem da pesquisa, eu quero falar bem da minha cidade. Sim, sem dúvida. E Mauro, e do mesmo jeito que vocês se aproximaram aí da Câmara Municipal, se aproximaram também, foram até o prefeito, né, Fernando Haddad, e apresentaram aí todo o resultado aí da pesquisa, e ele se sentiu incomodado aí, na verdade, aí com o transporte público, que ele está fazendo o corredor de ônibus aí para tentar mudar. A população tem alguma opinião sobre os corredores de ônibus? O que eles apontaram? Olha, eu vou te falar um pouco mais sobre percepção do que propriamente de realidade. Certo. Tem uma coisa que em economia que é curva de Pareto, ou seja, 20% das pessoas que têm carro prejudicam 80% das pessoas que não têm carro. A classe média paulistana, onde eu me incluo, ela se vê incomodada com o corredor. O corredor é uma boa solução para a cidade neste momento. Eu não estou dizendo que é uma solução definitiva, mas diminuir o tempo de transporte de trabalho-residência, residência-trabalho, é absolutamente fundamental, melhora a qualidade de vida. O prefeito está certo. Aliás, as atitudes do prefeito em relação à pesquisa são absolutamente positivas, porque algumas ele já conhecia e alguns dados que não conhecia serviram inclusive não de orientação, porque não somos tão arrogantes. Mas queria te dizer outra coisa. Mas para abrir os olhos mesmo, lógico, né? Principalmente aí com a área de lazer, que assim que saiu a pesquisa, logo em seguida aí os movimentos aí dos colezinhos começaram a aparecer, né? Lógico, e ainda tem mais uma outra coisa. Outras pesquisas sobre índice de bem-estar existem, são importantes e são relevantes e não devem ser relegadas a um segundo plano em função da Fundação Getúlio Vargas e do MyFancity ser acadêmico. Porque todas elas são importantes, porque elas alertam para o estado de coisa que nós estamos vivendo. Nós estamos em condições de exigir dos nossos prefeitos uma qualidade melhor. Nós vamos dar sequência a essa pesquisa agora com Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, e com isso nós vamos ter um peso para estabelecer não só os índices das cidades, mas um índice e o peso do índice de bem-estar do Brasil, que será cotejado ao longo dos anos para ver o que a gente vai melhorar em políticas públicas. Quero falar mais duas coisas, posso? Por favor. Queria falar de políticas públicas das empresas privadas também. Hoje, telefonia, serviço de televisão a cabo, internet, pedágio, isso são serviços públicos que foram privatizados e que hoje essas empresas têm que se preocupar com o cidadão. Eu não estou falando de todas, porque essas interferem diretamente no dia a dia. Quando a net cai, quando tem problema de televisão a cabo, quando tem problema de telefonia, perda de cartão de crédito, bancos inclusive, é terrível. Elas têm que estabelecer políticas públicas muito bem definidas para atender melhor o cidadão. E porque também elas estão aí sempre aí no ranking das reclamações, elas estão sempre no topo, né? Telefonia, bancos e todo o resto. Esse daqui não é uma propriedade brasileira. Ontem eu estava vendo uma pesquisa sobre o México e a América Latina, e isso daqui faz parte do dia a dia de país emergente.
até porque nós ainda não tínhamos assumido essa porção cidadania que estamos começando a assumir. Queria te dizer mais uma coisa que é relevante. Nós estamos criando um conselho que vai se chamar Vozes da Cidade. Nós estamos convidando formadores de opinião de todos os níveis sociais e de todas as categorias profissionais para criarmos um conselho de representantes que possam levar à Câmara dos Vereadores e ao prefeito dessa cidade sugestões em tempo real de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Muito interessante isso. E vamos lançar esse conselho agora no dia, não sei se é 12 ou 15 de março, certo, mas nós avisaremos com antecedência. Bacana, Mauro. Mauro, queria muito agradecer sua presença no NGT Entrevistas. Eu agradeço a oportunidade. Pena, já acabou? Pois é, né, Mauro? Vai rapidinho, né? Mauro, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a todos os espectadores. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!